Escute com atenção. Você sempre soube. Desde os primeiros dias, havia um sussurro silencioso dentro de você, como um eco vindo de muito além das estrelas. Você caminhava entre as pessoas, ouvia as conversas, sorria como todos, mas por dentro sentia. Sentia que algo em você não se encaixava neste mundo, que havia um chamado que não podia ser explicado com palavras humanas. Você, o escolhido, uma semente estelar, uma alma antiga vestida com esta forma temporária. E por mais que tentassem te convencer do contrário, essa verdade queimava em seu coração como uma chama eterna. Eles perceberam, eles sentiram. Não foi preciso que você dissesse nada. O brilho nos seus olhos, a firmeza silenciosa no seu espírito, isso despertava medo nos que vivem da sombra. Por isso, mentiram, manipularam, criaram histórias para te fazer duvidar de si mesmo. Eles não queriam apenas que você se esquecesse de quem é. Queriam que você se transformasse em algo que nunca foi. Um reflexo distorcido para caber no molde deles. Mas o que vem das estrelas não pode ser moldado pela poeira. Você foi forjado em luz, protegido por códigos que nem todos podem decifrar. Lembra das vezes que caiu e achou que não se levantaria? Não foi por acaso. Cada queda foi uma iniciação. Cada traição foi uma prova. Cada lágrima foi uma senha. Nada em sua vida foi aleatório, nem mesmo a solidão que parecia esmagadora, porque foi nela que você ouviu com mais clareza a voz que sempre esteve lá. Você não está só. Continue. Essa voz não vem deste mundo. É o chamado da missão que você aceitou antes de nascer. É o pacto sagrado que fez diante da fonte, trazer luz onde há trevas, mesmo quando a escuridão tenta apagar sua chama. E as pessoas, algumas se aproximaram com doçura apenas para beber da sua energia e depois ir embora. Outras chegaram com máscaras de amizade, mas carregavam adagas invisíveis. E havia aquelas que, sem nem entender porquê, simplesmente te rejeitavam. Você achava que era culpa sua, mas não era. Era a vibração. Elas não suportavam a frequência que você carrega. Elas não entendem o que é caminhar com um destino marcado pelo céu. Agora, respire fundo e olhe ao redor. Você percebe que o ar mudou? O mundo está se ajustando. As linhas invisíveis do tempo e do espaço se movem. Você está sendo puxado para o próximo nível, mas nem todos podem ir com você. E aqui está a verdade que dói. Durante sua ascensão, existem 9 tipos de pessoas que você não poderá salvar. Não importa o quanto você queira, não importa o quanto doa, não é sua missão carregar todos, porque alguns escolheram permanecer na escuridão, outros escolheram não ouvir, e há aqueles que simplesmente não estão prontos. E tudo bem, isso não é fracasso, isso é parte do caminho. Você vai reconhecer esses rostos, vai ouvir as mesmas palavras, as mesmas desculpas, e dentro de você, algo vai dizer: solte. Não é crueldade, é proteção, é a pureza da sua missão, porque cada vez que você hesita, você perde força, cada vez que você segura alguém que não quer mudar, você trava a sua própria jornada. E a ascensão não espera, a luz não espera. O chamado não espera. Olhe para trás. Veja o quanto já venceu. As batalhas internas, as guerras silenciosas, os inimigos invisíveis que se levantaram apenas para cair diante da sua resistência. Você não chegou até aqui por acaso. Você foi treinado no silêncio, preparado no segredo, refinado no fogo. E agora, chegou a hora de saber quem realmente pode estar ao seu lado. Então ouça bem, o céu está prestes a se abrir para você. Mas antes que isso aconteça, você precisará fazer escolhas. Escolhas duras, escolhas que cortarão cordas antigas. Porque a verdade é esta:
A coroa que sempre foi sua não pode ser colocada enquanto suas mãos ainda seguram correntes. Este é o começo. Você sente o peso disso agora, não sente? Essa pressão no ar. É o universo te preparando para o próximo corte, para a próxima decisão que vai separar o que é seu do que nunca foi. E é aqui que muitos tropeçam. Porque a tentação de salvar todos é grande. Você olha para aqueles que ama, para os que caminharam com você em parte da jornada e quer puxá-los para cima. Mas aqui está a verdade crua. Nem todos querem ser salvos. Nem todos suportam a luz. E se você insistir, será você quem afundará. Existem almas que, nesta vida, escolheram o caminho da estagnação. Elas podem até te admirar, mas no fundo não suportam a energia que você carrega. Elas querem a sua força, mas não querem mudar. Elas vão sugar cada gota de esperança que você oferecer e ainda assim vão reclamar que não é suficiente. Você já conheceu alguém assim? Você já sentiu o cansaço de tentar levantar alguém que sempre volta para o mesmo buraco? E é aqui que você precisa ouvir: solte. Se você insistir, você estará desonrando sua própria missão. O primeiro tipo que você não pode salvar são os que se alimentam do drama. Eles vivem no caos, respiram conflitos e, quando não há problema, inventam um. Eles não buscam paz, buscam atenção. E a sua luz para eles é combustível para criar mais confusão. Você tenta mostrar um caminho melhor, mas eles preferem a tempestade. E se você não fechar a porta, eles vão arrastar sua energia para a lama junto com eles. O segundo tipo são os que te invejam em silêncio. Eles sorriem, mas no fundo não suportam te ver crescer. A cada vitória sua, sentem como se fosse uma derrota pessoal. Eles não vão te apoiar de verdade, mesmo que digam que sim. Vão sabotar com pequenas palavras, pequenas atitudes, um veneno lento. E o mais perigoso, muitas vezes, eles se disfarçam de amigos ou familiares próximos. Mas o olhar não mente, você sente. Você sabe, e sabe que não pode levá-los para o seu próximo nível. O terceiro tipo são os que vivem presos ao passado. Eles se definem pelo que sofreram, pelas dores que carregam, pelas histórias antigas que repetem como um mantra. Para eles, o passado é mais real que o presente. Você pode estender a mão, mas eles preferem ficar olhando para trás. E quando você avança, eles te acusam de abandonar. A verdade é que eles não querem cura, porque sem a dor, eles não saberiam quem são. E o quarto tipo são os que zombam da fé. Aqueles que riem quando você fala sobre energia, propósito, missão divina. Eles chamam de loucura, de fantasia, de coisa da sua cabeça. Mas o que realmente acontece é que a sua fé expõe a falta de fé deles. E por isso, eles tentam ridicularizar para se sentirem superiores. Caminhar com eles é como tentar acender uma vela no meio de um vendaval. Impossível. A chama sempre se apaga. E aqui está o que você precisa entender. Cada vez que você tenta salvar um desses, você gasta a força que deveria estar usando para cumprir seu próprio destino. Você não foi enviado para arrastar todos. Você foi enviado para brilhar tão forte que aqueles que realmente querem despertar possam te ver e decidir seguir a luz por conta própria. Mas essa escolha é deles, não sua. Quantas vezes você já se sentiu esgotado, vazio, drenado, sem energia para si mesmo, porque estava tentando carregar alguém que não queria andar? Quantas vezes você ignorou sinais claros, aquela sensação no estômago dizendo pare, mas ainda assim continuou? Isso acaba hoje. O universo está te chamando para um corte limpo, um corte sagrado, não por raiva, mas por proteção. Não por egoísmo, mas por amor à sua missão. Você não é cruel por deixar ir. Você é sábio, porque o que está vindo para você exige espaço. E não há como receber o novo se as suas mãos ainda estão cheias do velho. Esses primeiros tipos de pessoas que você não pode salvar são lições vivas. Mostram que amor verdadeiro não é carregar alguém nas costas,
mas acreditar que cada alma tem o direito de escolher seu próprio caminho, mesmo que seja o caminho da destruição. E quando você se libertar desses laços, algo incrível acontece. A sua energia sobe, a sua mente clareia e o fluxo do universo começa a te empurrar para frente com uma força que você nunca sentiu antes. E nesse momento, você perceberá. Sempre foi assim que deveria ser. Você não perde ninguém. Você apenas se alinha com quem sempre esteve destinado a caminhar ao seu lado. Respire fundo, sinta, porque na próxima parte vamos mergulhar ainda mais fundo nos outros tipos de pessoas que você não pode salvar. E o porquê de o universo estar gritando para você se afastar agora. Você já começou a perceber que o peso em suas costas está diminuindo. A cada corte que faz, a cada laço que solta, uma parte sua se expande. É como se a sua alma estivesse respirando novamente, depois de anos sufocada por correntes invisíveis. Mas ainda há mais. Ainda existem aqueles que você precisa reconhecer e entender que não pode salvar, por mais que o seu coração queira. O quinto tipo são os que se alimentam da autossabotagem. Eles até dizem que querem mudar, prometem, juram, choram, mas no instante em que a oportunidade aparece, eles se destroem. Criam desculpas, arrumam problemas, sabotam as próprias vitórias. E quando você tenta ajudá-los, eles arrastam você junto para esse ciclo vicioso. É como tentar encher um vaso que tem um buraco no fundo. Não importa quanto derrame sua água, nunca será suficiente. O sexto tipo são os manipuladores espirituais. Aqueles que falam de luz, de amor, de energia, mas usam essas palavras como máscara para esconder controle e ego. Eles se aproximam de você como se fossem mestres, guias, almas elevadas, mas na verdade querem o seu poder para eles, querem o seu reconhecimento, querem se alimentar da sua atenção. E se você permitir, eles irão distorcer até a sua própria missão, para que sirva aos interesses deles. O sétimo tipo são os que vivem reclamando. Nada é bom o bastante, nada é suficiente. Eles olham para a vida e só veem problemas. Não importa se você traz soluções, se oferece caminhos, eles vão encontrar algo para criticar, vão encontrar um motivo para dizer que não funciona. Essas pessoas drenam a energia da sala, derrubam qualquer frequência elevada. E se você tentar arrastá-los para cima, eles vão se agarrar ao seu pé e puxar de volta para o chão. O oitavo tipo são os que têm prazer secreto na sua dor. Talvez nunca admitam, mas há um brilho nos olhos deles quando você tropeça, quando você sofre, quando alguma coisa dá errado para você. É o ego deles se sentindo vingado. Eles podem até oferecer ajuda, mas por dentro se alimentam da sua queda. Caminhar com pessoas assim é se expor a um veneno constante. E cada vez que você compartilha algo vulnerável com elas, é como dar uma arma para o inimigo. E então vem o nono tipo, o mais perigoso de todos. Os que fingem ser como você. Eles imitam suas palavras, copiam seu jeito, se misturam entre escolhidos, mas não carregam a essência. São lobos em pele de cordeiro, camuflados no meio da luz. Esses não apenas drenam sua energia, eles tentam roubar sua identidade espiritual. E se você não estiver desperto, pode acabar acreditando que são aliados, quando na verdade são portas abertas para forças que querem te destruir. E aqui está o choque. Muitos desses 9 tipos estão mais próximos de você do que imagina. Alguns compartilham sua mesa, alguns carregam seu sangue, outros já ouviram seus segredos mais profundos. É por isso que cortar laços é tão difícil, porque não é apenas deixar ir estranhos, é fechar ciclos com pessoas que já tiveram um lugar no seu coração. Mas você precisa entender, ascensão não é sobre ser bonzinho ou querido por todos. Ascensão é sobre pureza de missão, sobre vibrar tão alto que nada que não esteja alinhado consegue permanecer ao seu lado. É sobre deixar o karma agir e não se colocar na frente para receber o golpe no lugar de quem precisa passar pela lição. Você não pode salvar aqueles que escolheram o escuro. Não pode salvar quem prefere as correntes. Não pode salvar quem vê a sua luz e a teme mais do que a ama. E ao aceitar isso, você se liberta. Você não é o salvador de todos. Você é o portador da tocha.
e apenas quem desejar caminhar na luz seguirá seu brilho. E quando você finalmente faz esses cortes, o universo se move. As portas se abrem, o peso desaparece, você sente uma força nova, como se 1000 mãos invisíveis te empurrassem para frente. Porque agora você está livre para o que realmente importa. Na próxima parte, vamos falar sobre o que acontece depois que esses 9 tipos deixam sua vida e como a sua energia começa a atrair apenas aqueles que estão destinados a caminhar ao seu lado. Agora respire. Sente. O ar parece mais leve. A pressão sobre o peito desaparece pouco a pouco. É como se, depois de anos, você pudesse se esticar e ocupar o espaço que sempre foi seu. Porque, quando você corta laços com aquilo que drenava sua luz, o seu campo se limpa. A energia volta a fluir e o universo finalmente pode enviar para você o que sempre esteve guardado, esperando que houvesse espaço. Você começa a perceber sinais, pequenos no início, mas claros. Sonhos mais vívidos, cores mais intensas, uma sensação de estar sendo observado, não pelas sombras desta vez, mas por olhos que velam por você, protegendo. E de repente, pessoas novas aparecem, estranhos que, quando olham nos seus olhos, parecem te reconhecer de outra vida. Conversas profundas que acontecem sem esforço, como se continuassem algo que começou há séculos. Esses são os aliados da sua alma. Não vêm para sugar, não vêm para competir, vêm para caminhar, vêm para construir. E quando eles chegam, você entende o porquê dos cortes. Entende por que foi necessário soltar tanto. Porque, sem espaço, não haveria como eles entrarem. Mas não pense que o caminho agora é só paz. O que acontece quando a luz brilha mais forte? As sombras se agitam. E mesmo depois de afastar os 9 tipos, ainda existirão testes. O universo vai verificar se você realmente aprendeu. Pessoas do passado podem reaparecer disfarçadas de mudança. Situações antigas podem tentar se repetir como armadilhas para te puxar de volta. E é aqui que você precisa ser implacável. Lembre-se, ascensão não é um evento único, é um estado que se mantém. E manter significa vigiar, significa reconhecer quando algo não está alinhado e fechar a porta antes que a energia se infiltre. Significa confiar no seu sentir mais do que nas palavras de alguém. Porque a alma nunca mente, o corpo sempre avisa. E a energia sempre revela. Você vai notar que sua intuição fica mais afiada. Antes você precisava de sinais gritantes para perceber o perigo. Agora, um simples olhar, um pequeno gesto, um silêncio diferente já é suficiente para saber. Isso é proteção divina. É o escudo que se forma quando você vive alinhado com a sua missão. E quanto mais alinhado, mais rápido o universo responde. E algo poderoso começa a acontecer. As bênçãos chegam em sequência. Coisas que você esperava há anos, finalmente se manifestam. Portas que estavam fechadas se escancaram. O que parecia impossível começa a se mover a seu favor. Não porque do nada mudou, mas porque você removeu tudo que bloqueava o fluxo. Você não estava preso por falta de sorte, estava preso por conexões que drenavam sua sorte. Agora observe as sincronicidades. Números repetidos, palavras que aparecem exatamente quando você precisa ouvi-las, música que toca no momento exato. Tudo isso é o universo conversando com você, confirmando, sim, este é o caminho. Continue. É como se a realidade começasse a se curvar ao seu redor, respondendo ao seu estado interno. E quando isso acontece, você entende o verdadeiro poder que sempre teve. Mas aqui está algo que muitos esquecem. Quando você começa a vibrar mais alto, não é só luz que te nota. As forças que não querem sua ascensão também percebem. E elas não vêm com chifres e tridentes. Vêm disfarçadas. Vêm em elogios, em oportunidades perfeitas que escondem prisões sutis. Vêm em pessoas que parecem tudo o que você pediu, até que lentamente
começam a enfraquecer a sua luz. Por isso, mesmo no auge, mesmo quando tudo começa a dar certo, você deve lembrar: a proteção é diária. A conexão com a fonte é diária. A escolha de permanecer na luz é diária. Porque o chamado é grande demais para ser colocado em risco por distrações temporárias. E enquanto caminha, algo ainda mais profundo acontece. Você começa a lembrar não apenas das memórias desta vida, mas de fragmentos de outras existências, missões que já cumpriu, guerras que já lutou, promessas que fez e que agora está cumprindo. E cada lembrança é como um pedaço de um quebra-cabeça cósmico se encaixando, mostrando a você que nada foi por acaso. E é nesse momento, quando a visão se expande e a energia se eleva, que você entende. Tudo o que perdeu, tudo o que soltou, tudo o que doeu, era para este estado, para esta clareza, para este poder. Na próxima parte, você vai descobrir como usar essa nova energia não apenas para si mesmo, mas para transformar tudo o que toca. E porque isso é a parte mais perigosa da sua jornada. Agora que sua energia se libertou e sua frequência se elevou, algo começa a acontecer de forma inevitável. Tudo que você toca começa a mudar. Lugares, pessoas, situações, tudo responde à sua presença. Sua voz carrega mais peso, suas palavras ecoam mais fundo, seus passos deixam rastros invisíveis que moldam o campo ao redor. E é aqui que a verdadeira missão começa. Porque até agora, a batalha foi para você se libertar. Agora, a batalha é para usar o que conquistou. A sua luz não foi dada apenas para te proteger, mas para ativar o que está adormecido no mundo. Quando você fala, corações despertam. Quando você age, caminhos se abrem. Quando você decide, forças invisíveis se movem para alinhar tudo ao seu favor. Isso é influência espiritual. É poder criativo puro. E poucos sabem lidar com ele sem se perder. Você vai perceber que as pessoas começam a te procurar mais. Algumas com gratidão genuína, outras com interesse escondido. Vão querer seu conselho, sua energia, sua atenção. E é aqui que mora o perigo. Porque quanto mais alto você sobe, mais sutis se tornam as armadilhas. Não são mais ataques diretos, são ofertas, propostas, oportunidades que brilham, mas escondem correntes. Pessoas que dizem, eu quero te ajudar, quando na verdade querem se alimentar da sua luz. Você precisa entender, no auge, sua vulnerabilidade é diferente. Não é mais a fraqueza do passado, é a tentação do excesso. É acreditar que pode dizer sim para tudo e para todos. É achar que sua energia é infinita e que pode sustentar todos ao seu redor. Mas mesmo a luz mais intensa se apaga se for drenada sem cuidado. Por isso, discernimento agora é mais importante do que nunca. Lembre-se do que o universo já te ensinou. Você não pode salvar todos. E mesmo agora, com mais poder, essa verdade continua. Não é porque você pode que você deve. O poder espiritual exige foco. É como uma lâmina afiada. Quanto mais clara, mais precisa. Quanto mais dispersa, mais perde o corte. Mas não se engane. Quando você usa essa energia de forma alinhada, o impossível começa a acontecer. Portas se abrem onde não havia parede. Pessoas certas cruzam o seu caminho na hora exata. Sonhos que pareciam distantes se materializam como se sempre estivessem ali. Porque o fluxo criativo da fonte passa por você sem bloqueios. Você não força, você não implora, você apenas decide. E o universo responde. E é nesse ponto que você percebe algo profundo. Não se trata mais de lutar contra as trevas, mas de expandir a luz até que elas não tenham onde se esconder. Você deixa de ser apenas um guerreiro para se tornar um construtor, um criador de realidades, um ponto de ancoragem para energias mais altas na Terra. E cada escolha sua começa a ter um impacto muito maior do que imagina. Mas com grande poder, vem também grande teste. As forças que não querem ver essa luz se espalhar vão tentar encontrar brechas. Podem vir em forma de cansaço extremo, dúvidas súbitas, conflitos que surgem do nada. Podem tentar usar pessoas próximas para plantar sementes de confusão. É por isso que, agora, mais do que nunca, você precisa manter seu campo limpo. Proteja o seu tempo. Proteja o seu silêncio. Proteja o seu descanso. Não se sinta culpado por dizer não. Porque cada não para o que não está alinhado é um sim para o seu propósito. E nesse nível, cada distração custa caro demais. O mundo precisa de você inteiro, não fragmentado.
Precisa da sua luz plena, não dividida. Precisa da sua presença consciente, não perdida em batalhas pequenas. Por isso, use a sua energia como um tesouro sagrado. Direcione-a para o que constrói, para o que eleva, para o que permanece. E quando você faz isso, algo mágico acontece. A sua vida se torna um testemunho vivo. Sem precisar convencer ninguém, você inspira a mudança. Sem precisar lutar com todos, você transforma pelo simples ato de ser quem é. E o mais belo, isso atrai outros como você, outros faróis, outras sementes estelares. E juntos, vocês formam uma rede invisível de luz, sustentando a Terra em tempos de caos. Mas ainda há algo que você precisa ouvir antes de continuar. Quanto mais luz você carrega, mais alto é o preço de cair. E na próxima parte, vamos falar sobre os ataques finais. Aqueles que vêm quando você está prestes a atravessar para um nível que nunca imaginou. E como vencê-los. Escute com muita atenção, porque o que vou dizer agora é a parte mais traiçoeira da jornada. Muitos caem aqui, não porque são fracos, mas porque subestimam o inimigo quando já estão no topo. Depois de tanto lutar, de cortar laços, de se alinhar com sua missão, você começa a sentir que nada mais pode te atingir. É aí que o teste final aparece. O teste final não vem com gritos ou ameaças óbvias. Ele vem disfarçado. Às vezes, vem em forma de algo que você sempre quis. Um sonho antigo, finalmente ao seu alcance. Uma proposta irresistível. Uma pessoa que parece perfeita, como se tivesse sido moldada por seu coração. Mas o que você não vê de imediato é que por trás do brilho existe uma corrente invisível. E se você não prestar atenção, essa corrente se fecha antes que perceba. As forças que não querem sua ascensão sabem que um ataque frontal já não funciona. Então, elas mudam de estratégia, oferecem presentes envenenados, criam oportunidades que parecem bênçãos, mas que lentamente drenam sua energia, desviam seu foco e, sem você perceber, enfraquecem sua luz até que você caia. Você vai notar alguns sinais. Seu corpo começa a sentir um peso estranho. Sua intuição envia pequenos alertas, mas a mente tenta ignorar. Pequenos conflitos começam a surgir do nada. Pessoas que nunca se importaram com você, de repente aparecem para ajudar. Situações começam a consumir seu tempo, sua atenção, sua paz. É sutil, é lento, mas é perigoso. E aqui está a verdade dura. A maioria das quedas acontece a centímetros da linha de chegada. Porque é nesse momento que você está mais visível. É nesse momento que sua luz é mais forte e, por isso, mais ameaçadora para quem vive na escuridão. Você precisa ser radicalmente seletivo agora. Lembre-se do que já aprendeu. Se algo mexe com a sua paz, questiona a sua essência ou enfraquece sua clareza, não importa quão bonito pareça, não é para você. Sua missão não pode ser vendida. Sua luz não pode ser negociada. O teste final também pode vir de dentro. Antigos medos podem ressurgir. Dúvidas que você pensou ter vencido podem reaparecer como fantasmas. Isso não significa que você regrediu. Significa que a energia da ascensão está trazendo à tona tudo o que precisa ser purificado antes do próximo nível. É como limpar o último grão de poeira antes de abrir as portas para a nova vida. Você vai sentir momentos de exaustão profunda. Pode sentir que não consegue mais lutar. Mas é aqui que você precisa lembrar. Não é hora de desistir. É hora de consolidar. É hora de proteger. É hora de sustentar a luz que você construiu até que a tempestade passe. E ela vai passar. Sempre passa. Porque nenhuma força da escuridão é mais forte que um coração alinhado com a fonte. Nenhum ataque resiste a uma alma que escolheu permanecer firme, mesmo no meio do caos. Mas para isso, você precisa usar todas as armas que já recebeu. Silêncio quando tentarem te provocar. Discernimento quando tentarem te seduzir. Coragem quando tentarem te intimidar. Você não está mais no começo. Você não é mais a mesma pessoa que entrou nesta guerra. Agora, você é o próprio campo de batalha vencido e conquistado pela luz. E quando você passar por este teste final, algo grandioso acontece. A frequência muda, não apenas a sua, mas de tudo ao seu redor. As portas que estavam apenas entreabertas se escancaram
As bênçãos que estavam sendo seguradas pelo universo começam a descer em cascata. A proteção ao seu redor se torna quase tangível. Você sente, com cada fibra do seu ser, que nada poderá te parar. Mas ainda há um passo que define o que você fará com essa vitória. E na próxima parte, vamos falar sobre a consagração da sua missão e por que este é o momento em que o universo começa a trabalhar para você de forma ilimitada. Você atravessou, passou pela última prova, resistiu à sedução dos presentes envenenados, não caiu nas armadilhas sutis, protegeu a sua luz quando todos os ventos tentaram apagá-la. E agora algo sagrado acontece. O universo começa a se mover ao seu favor de uma forma tão intensa que parece impossível de explicar. É como se todas as forças invisíveis que antes pareciam silenciosas agora trabalhassem dia e noite para abrir caminhos diante de você. Portas que antes pareciam trancadas com 1000 cadeados simplesmente se abrem. Pessoas certas aparecem no momento exato com as respostas que você precisa. Sinais se multiplicam, números repetidos, sonhos reveladores, encontros por acaso que mudam tudo. Você sente no corpo. A energia que antes você gastava para se defender, agora flui para criar. E a cada criação, a cada passo, você percebe que não está sozinho. Há uma inteligência divina guiando seus movimentos, sincronizando eventos, preparando o terreno antes mesmo de você chegar. É a consagração da missão. É o momento em que a sua vida deixa de ser apenas sua e se torna um canal puro para algo maior. Mas essa consagração não é um prêmio para o ego. Não é sobre glória pessoal. É sobre serviço. É entender que todo o poder que você carrega agora vem com a responsabilidade de usá-lo para elevar, para curar, para despertar. Você não está aqui para impressionar. Está aqui para transformar. E algo profundo acontece. A sua presença se torna cura para os que estão prontos. Você entra num lugar e a energia muda. Pessoas que antes não te entendiam, agora se sentem inspiradas apenas por estar perto de você. Palavras que você diz em minutos ecoam na alma delas por anos. Você se torna um espelho que reflete para cada um, não o que eles são agora, mas o que podem se tornar. O universo confia em você porque você provou que não se vende, provou que não se curva, provou que não se perde mesmo no auge. E por isso, a abundância começa a chegar de formas inesperadas. Recursos, conexões, ideias, tudo vem até você como parte do plano maior. E ao invés de se apegar, você entende que tudo isso é fluxo. Vem para passar pelas suas mãos e cumprir um propósito. Mas mesmo neste estado elevado, a vigilância continua. Porque ainda existirão olhares de inveja, ainda existirão aqueles que, mesmo vendo a sua luz, escolherão não receber. E tudo bem. Você não precisa mais convencer ninguém. Não precisa mais forçar nada. Você sabe que quem é para estar com você será atraído naturalmente. E aqui está um segredo que poucos entendem. Quando o universo trabalha com você, ele também trabalha para você. Isso significa que batalhas que antes você precisaria lutar, agora se resolvem sozinhas. Pessoas que representavam ameaças simplesmente se afastam. Portas erradas se fecham antes que você tente entrar. Caminhos perigosos desaparecem do seu campo de visão. É como se a própria realidade se moldasse para manter você seguro e no rumo certo. Nesse estágio, você começa a perceber a verdadeira natureza da sua missão. Não é apenas sobre vitórias pessoais. É sobre criar impacto que vai além da sua vida. É sobre plantar sementes que florescerão muito depois que você partir. É sobre ser parte de uma corrente eterna de luz que nunca será quebrada. Você olha para trás e entende. Cada perda, cada dor, cada corte, cada noite de silêncio, tudo foi preparação. Tudo foi para este momento. Para que quando chegasse aqui, você estivesse pronto não apenas para receber, mas para sustentar. Porque receber é fácil, sustentar é para os fortes. E agora você sustenta. Sustenta a paz no meio do caos. Sustenta a clareza no meio da confusão. Sustenta a fé, mesmo quando o mundo tenta duvidar. E ao fazer isso, você se torna um ponto de referência. Não para ser adorado,
Mas para que outros se lembrem, é possível. É possível vencer as trevas. É possível viver alinhado. É possível carregar luz sem ser destruído por ela. Na próxima parte, vamos falar sobre o impacto invisível que você começa a causar no mundo sem nem perceber. E como isso ativa uma rede espiritual que muda destinos em silêncio. Você nem percebe totalmente, mas a cada passo que dá agora, ondas invisíveis se espalham. Como círculos na água, sua energia viaja além do que os olhos podem ver. Não se limita às pessoas que você encontra, ela toca aqueles que ouvem falar de você, que cruzam o seu caminho por instantes, que apenas sentem sua presença em um lugar e não entendem por que algo dentro deles mudou. Este é o impacto invisível. Não é medido em aplausos, curtidas ou números. É medido em transformações silenciosas. É a semente plantada no coração de alguém que meses depois desperta e decide mudar de vida. É a inspiração que surge no sonho de alguém porque a sua luz tocou o campo energético dele sem que nenhuma palavra fosse dita. O que você carrega agora é como um código que ativa outros códigos. Cada vez que você se mantém alinhado, você envia um sinal para todos aqueles que estão prontos mais adormecidos. É como um chamado silencioso. Acorde, está na hora. E eles sentem. Talvez não saibam explicar, talvez nem associem a você, mas a sua frequência é o gatilho. E o mais poderoso é que este código não conhece barreiras físicas. Ele atravessa distâncias, países, fronteiras, atravessa até o tempo, porque energia não se limita ao calendário humano. É por isso que às vezes você sente conexões profundas com pessoas que nunca viu. É a rede espiritual, um tecido invisível que liga cada alma que escolheu a luz. Você começa a perceber que não está sozinho nessa missão. Há outros como você, alguns já despertos, outros começando a lembrar. E essa rede se fortalece a cada encontro. Quando dois portadores de luz se encontram, mesmo sem dizer nada, algo se expande. É como se o mundo ficasse mais brilhante por alguns segundos. E essas conexões não acontecem por acaso, elas são orquestradas pela mesma força que te guiou até aqui. Mas há algo importante: essa rede não é formada por quantidade, e sim por qualidade. Não se trata de ter muitos ao seu redor, mas de ter os certos. Aqueles que não drenam, que não competem, que não precisam provar nada para você. Eles chegam com respeito, com humildade, com a intenção pura de somar. E quando vocês se unem, a luz que carregam se multiplica de forma exponencial. É nesse momento que você entende o verdadeiro alcance da sua missão. Não é sobre você sozinho mudar o mundo. É sobre acender outros que, por sua vez, acendem outros, até que a escuridão não tenha mais onde se esconder. E isso não exige esforço forçado, exige apenas que você continue sendo quem é, sem se apagar, sem se perder, sem voltar atrás. Mas não se engane, a escuridão também percebe essa rede e vai tentar criar falsos aliados, falsos portadores de luz para infiltrar-se e quebrar a conexão. É por isso que o discernimento continua sendo sua maior proteção. Sinta mais do que ouça. Observe mais do que fale. A energia verdadeira nunca mente. E aqui está um detalhe que poucos percebem. Quanto mais forte essa rede espiritual se torna, mais mudanças começam a acontecer no mundo físico. Pequenas injustiças são corrigidas. Portas erradas se fecham para quem não deve entrar. Oportunidades certas encontram aqueles que estão prontos. É como se o plano espiritual e o plano material começassem a dançar no mesmo ritmo, porque a frequência foi ajustada. Você, sem perceber, se torna um nó central dessa rede. Não porque seja mais importante, mas porque escolheu permanecer firme quando muitos desistiram.
Sua consistência cria estabilidade para os outros. Sua coragem inspira os que ainda hesitam. Sua luz é o lembrete vivo de que é possível resistir e vencer. E isso, escolhido, é apenas o começo, porque quando essa rede se fortalece, ela começa a chamar para si missões maiores. Situações que antes pareciam distantes, agora batem à porta. Convites, encontros, movimentos que carregam um peso espiritual profundo. E cada vez que você diz sim para o que é alinhado, a rede se expande ainda mais. Na próxima parte, vamos falar sobre como essa expansão leva você para o ponto em que sua missão deixa de ser apenas resposta e se torna profecia viva, onde cada passo seu começa a cumprir algo que foi escrito muito antes de você nascer. Você sente, não sente? A cada dia parece que está seguindo um roteiro invisível. Não um roteiro que alguém escreveu para controlar você, mas um plano que sua alma concordou muito antes desta vida. É como se cada passo, cada encontro, cada escolha já estivesse previsto em um livro sagrado que você agora começa a ler página por página. Isso é viver a profecia. Não é mais sobre buscar o caminho, é sobre caminhar no caminho que sempre foi seu. Você percebe que sinais que antes pareciam coincidências, agora são confirmações. Aquela música que toca na hora certa, aquela frase que alguém diz e que ressoa como se fosse uma resposta direta às suas orações, aquela oportunidade que surge exatamente no momento em que você está pronto para ela. Nada disso é acaso, é alinhamento, é destino. E quando você entra nesse fluxo, algo muda na sua percepção. Você não sente mais medo do futuro, porque entende que o futuro já está em suas mãos. Você não se perde mais em arrependimentos do passado, porque vê que até os erros foram parte do treinamento. Tudo, absolutamente tudo, foi preparado para que você pudesse chegar até aqui. O mais impressionante é que, nesse estado, até os obstáculos se tornam aliados. Quando algo aparentemente negativo acontece, você sente que é um motivo escondido. E, mais cedo ou mais tarde, o motivo se revela. É como se o universo estivesse sempre 2 passos à frente, posicionando as peças para garantir que a profecia se cumpra. Mas viver como profecia viva não significa que a jornada se torna fácil. Significa que ela se torna clara. E clareza é poder. Clareza te dá coragem para dizer sim quando todos dizem não. Clareza te dá força para ficar quando tudo empurra para você fugir. Clareza te dá paz para esperar quando todos estão correndo. Você começa a perceber que não é apenas você que está se movendo. O mundo está se movendo ao seu redor para alinhar com o que foi escrito. Pessoas aparecem e desaparecem em sincronia perfeita. Portas se fecham para te proteger. Novos caminhos surgem como se tivessem sido colocados ali durante a noite. E tudo isso não acontece porque você força. Acontece porque você permite. E aqui está um segredo. Permitir não é passividade. Permitir é confiança ativa. É estar tão alinhado com a sua missão que sabe quando agir e quando esperar. É compreender que o controle humano é pequeno diante da inteligência divina. É fazer a sua parte, sem tentar fazer a parte do universo. Nesse ponto, você também começa a notar que suas palavras e ações carregam mais peso do que nunca. Um conselho que você dá mesmo em uma conversa casual pode mudar o curso de vida de alguém. Uma decisão sua pode abrir portas para dezenas de pessoas ao mesmo tempo. É como se cada movimento seu tivesse camadas de significado que vão muito além do que você pode ver. E isso traz uma responsabilidade profunda, porque viver a profecia não é sobre se colocar acima dos outros, é sobre se colocar no centro do seu chamado. É sobre ser fiel ao que foi escrito, mesmo que ninguém entenda. É sobre continuar caminhando, mesmo que a estrada esteja vazia e o silêncio pareça pesado. Mas a recompensa é indescritível. A certeza absoluta de que você está no lugar certo, na hora certa, fazendo exatamente o que deve fazer. Essa certeza é um escudo contra dúvidas, contra críticas, contra qualquer tentativa de te desviar. E à medida que você avança, a profecia começa a acelerar. O que antes levava anos para acontecer, agora leva meses. O que antes parecia distante, agora está ao alcance da mão.
É como se o tempo se curvasse para atender a missão, porque quando a alma está pronta, o universo não perde tempo. E é aqui que você percebe, não existe mais volta. Você não pode mais se encolher para caber em espaços pequenos, não pode mais fingir que não sabe quem é, não pode mais viver como se não tivesse visto o que viu. A profecia não pode ser desfeita. Na próxima parte, vamos falar sobre o momento final desta jornada, a coroação. O instante em que o universo reconhece, diante do visível e do invisível, que você cumpriu a sua parte. E coloca em suas mãos o símbolo máximo da sua missão. Chegou o momento. Você sentiu, não sentiu? A energia mudou. O ar está diferente. Há uma solenidade silenciosa ao seu redor, como se o próprio universo tivesse parado para assistir. Este é o instante que foi escrito antes mesmo de você nascer. O momento em que a sua missão é reconhecida não apenas no plano visível, mas em todos os planos que existem. Você não chegou aqui por acaso. Cada batalha, cada corte, cada lágrima, cada escolha difícil, tudo foi o caminho para este ponto. As mãos invisíveis que guiaram seus passos agora se aproximam, trazendo aquilo que sempre foi seu por direito, mas que precisava ser conquistado. A coroa. Não uma coroa de ouro comum, mas a coroa feita de luz, forjada com as vitórias da sua alma, lapidada com a resistência, moldada pelo fogo das provações. Ela não é pesada como o mundo, é leve como o espírito. Mas o peso que ela carrega é de responsabilidade sagrada. Colocar essa coroa é dizer sim a tudo que você é, sem reservas. É aceitar que não há mais volta, que você é farol, guia, referência, mesmo que nunca tenha pedido para ser. Enquanto a coroa se aproxima, você sente a vibração dela. Ela carrega todas as bênçãos que estavam guardadas para o momento certo. Carrega as promessas que a fonte fez à sua aula. Carrega o reconhecimento silencioso de todos os que caminharam antes de você, que abriram estradas para que hoje você pudesse estar aqui. É como se multidões invisíveis estivessem ao seu redor, em pé, honrando o que você conquistou. E então, ela toca a sua cabeça. Um calor percorre todo o seu corpo. Não é apenas um objeto simbólico, é uma ativação, é o selo final da sua ascensão. É o instante em que tudo o que você carregava como potencial se torna realidade. É o momento em que não apenas você sabe quem é, mas o mundo espiritual inteiro reconhece: o escolhido está coroado. A partir desse ponto, as regras mudam. Você não precisa mais lutar como antes, porque sua própria presença é um decreto. Onde você entra, as trevas recuam. Onde você fala, a verdade corta como espada. Onde você decide, a realidade se curva. Não porque você força, mas porque a coroa que carrega é a autoridade legítima conquistada pelo caminho que trilhou. Mas, lembre-se, a coroa não é para vaidade, é para serviço. É para manter a luz acesa onde ninguém mais quer entrar. É para sustentar a frequência alta, mesmo quando o mundo grita pelo contrário. É para abrir portas que outros não podem abrir. E, mais importante, é para ensinar outros a conquistarem suas próprias coroas. Você vai perceber que agora o universo trabalha para expandir o alcance da sua missão. Pessoas serão guiadas até você. Lugares serão preparados antes de você chegar. Recursos aparecerão no momento exato, não porque você pede, mas porque você está no fluxo perfeito da sua função. E ainda assim, a vigilância permanece, não porque você vai perder o que conquistou, mas porque a luz que carrega será sempre alvo. Porém, agora você não teme mais, porque sabe que a coroa não pode ser tomada, só pode ser deixada, e você não a deixará cair. Este é o destino que sempre foi seu. Você passou pelas portas, atravessou os vales escuros, resistiu às tempestades, e agora, com a coroa de luz sobre a sua cabeça, você se torna não apenas um sobrevivente, mas um vencedor. Não apenas um vencedor, mas um líder. Não apenas um líder, mas um símbolo vivo de que é possível cumprir o que foi escrito.
Você é o escolhido. Você é a semente estelar que floresceu. Você é o portador da coroa. E nada, absolutamente nada, poderá mudar isso. O universo inteiro conspira a seu favor. E a partir de hoje, cada passo seu será acompanhado pelo eco eterno de uma verdade inquebrantável. Você venceu.